Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4.5. SS Sakura Aire, curta história de maio. De tarde, ainda mais estudantes se reuniram na piscina. Estava lotado em todos os lugares. Apesar de sermos um grupo de mais de 10 pessoas, quando estava lotado, inevitavelmente haveria pessoas que se perderiam. Então, nós nos separamos temporariamente e planejamos nos reunir novamente quando o lugar não estivesse tão congestionado. Eu acreditava que o timing era perfeito, então, para agir sozinho, me afastei silenciosamente de Horikita e dos outros. No entanto, quando eu estava pronto para passar o tempo sem pressa, alguém puxou meu braço. Ayano Koji-kun. Fechar aspas duplas. Quando eu virei minha cabeça para acompanhar a origem do som, Sakura estava parada olhando para mim preocupada. Há muita gente. Fechar aspas duplas. Sim, vamos para outro lugar. Fechar aspas duplas. Sakura e eu não somos bons em lidar com grandes multidões. Se possível, eu realmente não queria estar na multidão. Também era improvável que Sakura a rejeitasse. Então, depois que consegui seu consentimento, começamos a caminhar em direção às janelas da instalação. Ah, por favor, espere um momento. Ponto. Pua. Fechar aspas duplas. Depois que eu ouvi um grito, me virei e vi Sakura, que estava quase sendo engolida pela multidão. Ela desesperadamente estendeu a mão para mim, mas ela ainda parecia um pouco educada. Como parecia interessante, observei por um momento. Mesmo que eu obviamente não tenha dado um passo, Sakura estava cada vez mais longe de mim. Eu acreditava que se não fizesse nada, seria impossível encontrar Sakura mais tarde, então me aproximei dela e agarrei seu braço. Se Sakura tivesse sua pele exposta, sua resistência teria sido um pouco mais forte. Foi uma sorte que ela estava vestindo uma jaqueta. Oh, obrigado. Fechar aspas duplas. Foi muito perigoso. Fechar aspas duplas. Para não ficarmos separados, seguimos a parede. Você não vai nadar? Fechar aspas duplas. Vou passar. E eu não sou boa em nadar. E você, Ayano Koji-kun, você não vai nadar? Ela sentiu pena que eu estava ficando com ela e parecia encolhida. Como havia muita gente, sua cautela era mais forte que o normal. Eu já nado durante as aulas. Fechar aspas duplas. Mas eu estou causando problemas por ficar com você. Fechar aspas duplas. Não, não é totalmente assim. Estou feliz, estou muito feliz. Fechar aspas duplas. Eu decidi provocar Sakura a responder assim. Claro, eu fiz tudo isso também por ela. Então eu vou nadar um pouco. Fechar aspas duplas. Eu chamei Sakura para remover seu top. Mesmo se nós entrarmos na piscina usando isso, não seríamos repreendidos, mas eu deliberadamente fiz isso, a fim de cortar a fuga de Sakura. Com tantas pessoas aqui, não será visível. Afinal de contas, nossa inconspicuidade foi avaliada com notas altas. Fechar aspas duplas. Isso é, embora seja verdade. Fechar aspas duplas. Sakura também sabia que sua presença era inexistente. Mas estou muito envergonhada. Ninguém está vendo. Fechar aspas duplas. A Ayano Koji-kun está vendo. Então foi assim, isso é muito estranho. Então, eu disse isso enquanto eu afastava o meu olhar. Eu vou tentar o meu melhor para não olhar para você, está tudo bem? Fechar aspas duplas. Entendo. Fechar aspas duplas. Ela reuniu coragem suficiente. Eu ouvi sons de atrito de seu casaco por trás. Porque eu não estava olhando, o som parecia muito real, continuou ressoando na minha cabeça, fazendo-me quase ter sentimentos estranhos. Isso não está bem, isso não está bem. Eu balancei a cabeça para me livrar das preocupações. Pronto. Fechar aspas duplas. Então vamos. Fechar aspas duplas.
Sim. Fechar aspas duplas. Não virei a cabeça e estendi a mão para trás. Para não se perder, Sakura, mostrando uma ligeira preocupação, segurou minha mão. Volume 4.5. SS Ishinose Honami, curta história de maio. No último dia das férias de verão, cheguei à piscina para me divertir. Depois de almoçar, eu estava descansando sozinho. Eu estava sentado em um banco simples, colocado em um canto da piscina, observando atentamente os alunos que continuavam a nadar sem fazer uma pausa. Se você não se importa, você quer nadar comigo? A líder da classe B, Ishinose Honami, iniciou uma conversa comigo, que estava descansando lá. Você falou comigo porque me viu sozinho. Ah, não é assim. Eu apenas me importei um pouco. Foi uma honra ser chamado por Ishinose, que era considerada fofa, provavelmente, no campus. Claro, eu não poderia dizer essas palavras em voz alta, então eu pensei na minha cabeça. Eu não sou muito bom em nadar. Isso é verdade? Depois de responder, Ishinose olhou incrédula para o meu top, depois observou atentamente as minhas pernas. Você parece como se pudesse nadar muito rápido. Isso é apenas equívoco seu. Eu sou sempre um dos mais lentos na aula. Fechar aspas duplas. Eu disse a ela que, uma vez que era uma informação que poderia ser obtida investigando-se um pouco. Ishinose, embora ela não concordasse, imediatamente mudou de humor e esticou a parte inferior das costas. Então você não precisa nadar. Primeiro vamos entrar na piscina. Ah, ok. Desde que foi uma ocasião rara para vir aqui uma vez, eu segurei essa ideia por enquanto. Normalmente eles não permitiam entrar na piscina usando um top, mas hoje era um dia especial. Fizemos o aquecimento lado a lado e, depois disso, entramos na piscina. A temperatura gelada da piscina foi transmitida através da minha pele. Ah, tão confortável. Ishinose, que imediatamente surgiu, acenou para mim com um sorriso no rosto. No momento seguinte, ela me jogou a água da piscina. Ei! Ah! Foi porque eu parecia esquisito com o cabelo molhado da água que ela derramou. Ishinose apontou para mim enquanto ela dividia seus lados rindo. Depois disso, ela espirrou mais água do que na vez anterior para mim. Está tudo bem para você não oferecer qualquer resistência. Você. Sendo provocado assim, você também gostaria de revidar. Mas quando percebi os arredores olhando para mim, fiquei rígido. O que aconteceu? Ah, nada. Como devo dizer, isso praticamente se parece como namorados brincando na piscina. Mesmo que Ishinose e eu não tenhamos esse tipo de relacionamento, aqueles que nos viram interagindo definitivamente pensariam assim. Uma vez que eu refleti sobre isso, meu corpo se sentiu pesado e eu fui incapaz de revidar. É só que eu quero fazer uma rendição sem sangue. Eu usei uma expressão como uma desculpa. O significado de Bloodless surrender é literal. Evitando uma batalha sangrenta ou ser atacado, abrindo os portões da cidade. Entendo, mas é muito ruim, haverá sangue. Ishinose me espirrou água implacavelmente. A água entrou nos meus olhos e no meu nariz. Eu deduzi que era inútil. Era exaustivo ser atacado. A Ishinose provavelmente achava que atacar unilateralmente também era excessivo. Ela foi acordada um pouco por um sentimento de culpa e pediu desculpas para mim com um sorriso. Depois disso, ela me disse que estava indo para a parte central da piscina, então eu a segui por trás. Olhando para as costas indefesas dela, eu absolutamente não pude aguentar, peguei muita água e a joguei de uma vez só. Ah! Você é tão astuto. Eu realmente sinto muito. Parece que eu realmente odeio ser atacado com água. Mas agora estamos quites, então não se ressinta, ok? Haha, eu não vou me ressentir de você. Eu só vou atacar você ainda mais forte.
Tenho certeza de que essa interação já é considerada pelo entorno como aquela feita por namorados, mas só dessa vez pretendo não me importar com isso. Se Horikita viu esta cena, ela definitivamente diria: você é realmente um pirralho, e suspiraria. Mas também quero me tornar um pirralho de vez em quando. Volume 4.5. SS Kushida Kikyo, curta história de maio. Aquela garota estava recebendo muita atenção de todos. Kikyo-chan, já que você ainda não tem namorado, o que você acha de namorar comigo? Um estudante do sexo masculino se aproximou da jovem e disse-lhe palavras doces. Parecia exatamente uma cena de bater em alguém na praia durante o verão. Ah, eu não poderia ter um namorado ainda. Mas eu não sou o tipo de pessoa que é tão popular. Mesmo que ela respondeu usando palavras socialmente educadas, a verdade é que ela é muito popular entre os garotos. Não importa quem eles sejam, ela sempre os trata de maneira brilhante e gentil. Essa é a especialidade da garota chamada Kushida Kikyo. Sinto muito, Ayano Koji-kun. Essas situações em que eu fico conversando estão acontecendo muito. Fechar aspas duplas. Kushida me disse isso com um sorriso amargo enquanto olhava desnorteada. Eu estava com essa pessoa popular, Kushida, o último dia das férias de verão. Mais precisamente, não éramos apenas 2 pessoas, mas o grupo incluía Iki Horikita e os outros que vieram brincar na piscina. Foi só quando eu agi sozinho, tive a oportunidade de passar um tempo sozinho com Kushida por acaso. Kushida chegou no canto da piscina e sentou-se. Ela só introduziu os pés na piscina. Ayano Koji-kun, você também quer me copiar? Não, está tudo bem. O segundo semestre vai começar em breve. Sim. Minha resposta a essas linhas comumente usadas em conversas foi extremamente curta, totalmente na linha de alguém com más habilidades sociais como eu. Se meu vocabulário fosse mais rico, eu poderia iluminar a atmosfera. Entre as meninas que conheço na escola, sou constantemente incapaz de me livrar do nervosismo com Kushida. Kushida não só odeia a Horikita, mas ela também me odeia. Mesmo assim, ainda não consigo me livrar do sentimento de nervosismo. É provavelmente tão simples como eu a trato como alguém do sexo oposto. Quanto a gostar dela romanticamente, não posso negar que essa situação não está a um passo desse sentimento. Se eu fosse confessado por ela, eu certamente aceitaria sua confissão, mesmo que não seja muito provável que aconteça. Na verdade, Kushida, você é muito popular. Fechar aspas duplas. Eu não pretendia dizer isso, mas eu inadvertidamente fiz isso. Embora eu tenha dito isso com voz baixa, mas ainda chegava aos ouvidos de Kushida. Ela olhou para mim com uma expressão incrível. Eu não sou popular. De modo nenhum. Não, você acabou de ser confessada um momento atrás. Isso não foi muito como uma confissão. Foi uma espécie de extensão da saudação. Tão recentemente, os jovens roubam confissões em suas saudações prolongadas. Eu acredito totalmente que nunca serei capaz de dizer aquelas palavras com um rosto indiferente, até o dia que eu morrer. Ayano Koji-kun, você é colocado muito alto no ranking secreto. Você deve ter sido confessado, certo? Nunca houve qualquer indicação disso. Quem me classificou tão alto? Eu não posso imaginar isso. Por exemplo, como Horikita. Fechar aspas duplas. E. Não, eu estava pensando se você recebeu a confissão de Horikita-san. Acredito ter revelado uma expressão incrível e difícil de entender que veio do fundo do meu coração. Isso é impossível. Seja ela se confessando comigo, ou eu confessando a ela. Eu neguei sem rodeios. Porque Kushida me perguntaria isso? Às vezes, eu realmente não entendo essa garota chamada Kushida. Kushida imediatamente detectou a mudança de atmosfera e disse isso enquanto balançava a cabeça um pouco. Esqueça minhas palavras anteriores. Eu sinto muito. Não é grande coisa. Eu não sabia por quê,
mas não conseguia ficar olhando o rosto de Kushida quando falei com ela. Até que o resto dos meus amigos veio falar comigo. Kushida e eu observamos em silêncio a superfície ondulante da piscina. Volume 4.5. SS Horikita Suzune, curta história de maio. A espetacular piscina durante as férias de verão. Muitos estudantes vieram aqui para se refrescarem. A cena mostrava a maioria dos alunos nadando, mas havia uma garota, Horikita Suzune, que estava na plataforma de mergulho do ponto de partida, observou perfeitamente a linha de chegada e saltou lentamente para a água azul. Aquela forma era excessivamente linda, a ponto de eu não ouvir nenhum som. Observei a forma de natação de Horikita com firmeza. Ela parece estar planejando ir e voltar, já que ela rapidamente se virou na linha de chegada. Eu estava no ponto de partida, verificando o tempo enquanto esperava pelo retorno de Horikita. Depois de levantar a mão, Horikita levantou a cabeça da água. Yo! Você foi bem. Horikita olhou para mim e suspirou ligeiramente. Depois disso, ela nadou lentamente até a escada e a pegou. Você viu isso? Ela me perguntou enquanto subia a escada. Mais ou menos. Você é a única que nadaria seriamente na piscina durante as férias de verão. Fechar aspas duplas. A maioria dos estudantes estava borrifando água, brincando com uma bola ou um flutuador, pensando apenas em brincar alegremente. Eu não vim aqui apenas para nadar. Ela me disse, parecendo um pouco zangada. O que você está fazendo? O que eu fiz para você? Você quer que eu diga isso? Que você me ameaçou e me levou para a piscina. Não use a palavra ameaçar, isso soa desagradável. Espero que você possa corrigir isso. Esqueça isso. Não há muitas oportunidades para praticar natação, afinal, isso também é bom. Parece que ela usou essa maneira otimista de pensar para estabilizar suas emoções. Você já era boa em nadar. Você não deveria precisar praticar. Horikita conseguiu obter notas excelentes em natação e outros assuntos esportivos. A escola provavelmente deu sua nota máxima. Mesmo assim, porque ela não está pensando em nada além de aumentar suas habilidades. Qual é o seu objetivo? Depois que eu perguntei a ela, Horikita ficou em silêncio por um momento. Ela olhou para mim por um momento. Você não está nadando, mas também não está praticando. O que você está fazendo aqui? Mesmo se você me perguntar, é difícil para mim responder. No momento em que os outros perguntam o que você está fazendo aqui, qual é a maneira correta de responder isso? Estou observando a humanidade. Apenas observando você, Horikita, eu já não estou entediado. Você pode não dizer coisas nojentas. Ela se moveu descaradamente por sua linha de visão e suspirou. É só que ela já deveria saber que eu não estava falando sério. Isso é surpreendentemente interessante. Mesmo que haja muitos estudantes aqui, apenas você está se destacando. Horikita, exalando uma aura de eu não tenho amigos enquanto nadava na vasta piscina. Errado, é mais correto dizer que ela estava exalando uma aura de eu não preciso de amigos. Que tal você também tentar nadar um pouco? Pode limpar sua cabeça. Não use o tipo de desculpa cool down your brain para empurrar o tópico. De qualquer forma, você pode se afastar. Eu não posso subir. Aspas. Desculpe. Eu disse isso enquanto me afastava um pouco da escada. Horikita subiu pela lateral da piscina. Com a cabeça inclinada, limpou a água das orelhas. Realmente, se essa pessoa não falasse, ela seria uma beleza. Agora você estava pensando em coisas desnecessárias, não estava? Você está imaginando coisas. Eu disse isso para enganá-la e olhei para ela voluntariamente. Ayano Koji-kun, você me perguntou antes qual é o meu objetivo, certo? E? Sim, o que é de errado com essa pergunta? Porque eu não quero mais experimentar sentimentos tristes que considero desnecessários.
Os verdadeiros pensamentos de Horikita saíram em uma fração de segundo. Esta também foi a prova de que Horikita também percebeu seus pontos fracos. Não se preocupe. Você não é uma pessoa que seria facilmente derrotada. Isso não é óbvio? Eu não preciso de você para me dizer isso. Horikita imediatamente levou de volta ao seu coração aquele instante de fraqueza que ela mostrou, e passou do meu lado. Provavelmente, a razão pela qual eu prestei atenção em Horikita desde que me matriculei nessa escola em Volume 4.5. S.S. Karuizawa Kei, Curta História de Maio. E, o que é tão engraçado? Durante a noite, Karuizawa disse isso enquanto olhava para os estudantes que estavam voltando para os vestiários. Ela estava sentada perto da janela, o cabelo encharcado, gotas de água caindo do cabelo no chão. A razão disso foi porque, um momento atrás, eu empurrei Karuizawa, que não estava disposta a nadar na piscina. Parecia que ia vomitar a qualquer momento enquanto olhava para os alunos com desprezo. Você. Esqueça isso, não é realmente nada, mas se eu realmente tenho que dizer isso, você também faz parte dessas pessoas. Pode-se dizer que Karuizawa tinha as amigas mais femininas da turma. Durante a semana e fins de semana ela provavelmente passou o tempo se encontrando com muitos amigos em todos os lugares. Somente pessoas como eu que não podem estar no centro das atenções podem olhar para grupos de pessoas como essas. E, embora possa ser assim, Karuizawa demonstrou um pouco de compreensão, mas ela provavelmente não podia aceitar minhas palavras, então continuou falando. Embora acredite que todos pensem da mesma forma, eles teriam uma atitude negativa em relação a coisas que estão fora de seu entendimento. Isto é, o que é chamado de percepção interna, talvez. Não há alguns momentos em que você acredita que isso é absolutamente a verdade, certo? Karuizawa expressou esse discurso, não porque quisesse se exibir. Tendo visto sua atitude habitual, eu nunca pensei que ela faria um discurso tão confiável, então eu não pude deixar de suspirar de admiração por essas palavras. O que? Eu disse algo estranho? Não. É só que eu tenho pensamentos parecidos. É que nunca pensei que Karuizawa e eu tivéssemos pensamentos idênticos. Com sua aparência exterior e suas ações sendo tão diferentes, seu ser interior era muito confiável. Eu acho que atualmente ninguém além de Hirata sabe disso. Eu não olhei para ela, mas eu levantei um tópico, isso incluía sua cicatriz. Eu realmente acho que tenho um método para resolver isso. Vestindo um maiô não implica mostrar o abdômen. Embora seja necessário prestar muita atenção ao trocar de roupa, isso não significa que não possa ser feito. No caso de alguém provocar Karuizawa, as circunstâncias não seriam as mesmas, mas eu não acho que alguém iria brigar com ela enquanto trocava de roupa. Não é só sobre esse assunto. Eu simplesmente não gosto de nadar em um lugar público. E meu corpo estaria completamente exposto se eu usasse um biquíni. Fechar aspas duplas. Então é porque você não tem autoconfiança. Minha declaração não era maliciosa, mas ela provavelmente as interpretou como se estivessem cheias de malícia, então ela me devolveu a pergunta. Você não sabe. Hoje em dia, até mesmo os alunos do ensino médio não usam trajes de banho da escola. Mesmo? Porque agora você pode usar qualquer tipo de biquíni. Fechar aspas duplas. Em outras palavras, assim como os bloomers desapareceram com o tempo, os trajes de banho da escola também foram removidos. Afinal, até mesmo o top da moda que estou usando agora é permitido. No entanto, isso também mostrou que havia muitos elementos suspeitos. É isso porque você queria ver o meu maio. Não tenha a ideia errada. Eu estava apenas pensando se você não jogou com o conteúdo do seu coração. Fechar aspas duplas. Depois de ter dito que, de repente, percebi que falei demais. Pifi. Karuizawa fingiu não ouvir isso e mudou sua linha de visão para mim. Eu sinto que, embora eu não tenha muita certeza, mas talvez seja uma coisa boa que eu possa me comunicar com você agora.
Ela parecia estar sussurrando para si mesma. Não só Hirata-kun, agora eu ainda tenho amigos ao meu redor. Mas eu tenho estado escondendo o meu verdadeiro eu o tempo todo. É por isso que, embora eu também esteja perplexa, mas como devo dizer, me sinto à vontade. Se fosse como de costume, eu nunca teria feito isso, mas meu coração não seria capaz de evitar pensar que não seria uma coisa ruim tentar nadar um pouco. É realmente inimaginável. Fechar aspas duplas. Mesmo assim, Karuizawa ainda não pretendia se levantar, isso porque havia uma clara diferença entre as coisas que ela podia fazer e as coisas que ela não podia fazer. Karuizawa estava carregando uma ferida psicológica e uma cicatriz física, nenhum deles poderia ser facilmente curado. Isso pode ser eu superestimando minhas capacidades, mas se a minha existência pode trazer cura para essa pessoa, então, como pessoa, isso é algo que vale a pena fazer.